bonito é a bandeira pendulando, a torcida delirando, vendo a rede balançar. Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando aqui para passar primeiramente a agenda dessa quarta-feira e, é lógico, os jogos da terça, né? Claro que, excetuando a Copa do Brasil, os resultados serão passados em um vídeo específico, né? Sobre a Copa do Brasil, que o nosso amigo Raí vai fazer. Beleza? Vamos aos jogos dessa quarta-feira? 1h da tarde, Al Nassr e Al Ahly Doha. Liga dos Campeões da Ásia, semifinal, 1h da tarde. Elche e Atlético de Madrid, Campeonato Espanhol, 2h da tarde nessa quarta-feira. Nantes e PSG, Campeonato Francês, 2h da tarde. Getafe e Real Sociedad, Campeonato Espanhol, 3h da tarde nessa quarta-feira. Vamos lá, gente, mais 3 jogos aqui. União Berlim e Bayern de Munique, Campeonato Alemão Feminino, 1h da tarde. 3h da tarde, Vitória da Bahia e Botafogo. Aqui, Campeonato Brasileiro Feminino, 3h da tarde. 3h45 da tarde, semifinal, Copa da Alemanha, jogo único. Jogo na Bayer Arena. Bayer Leverkusen enfrentando, né, recebendo o Bayern de Munique. Copa da Alemanha, semifinal. Jogo único, 3h45. Atalanta e Lazio, semifinal, Copa Itália, 4h da tarde nessa quarta-feira. No mesmo horário, Leeds United e Bournemouth. Manchester City contra o Burnley, Campeonato Inglês, 4h da tarde. Vasco e Palmeiras, Campeonato Brasileiro Sub-20, nessa quarta-feira, 4h da tarde. Strasbourg e Nice, semifinal, Copa da França, 4h da tarde, nessa quarta-feira. Barcelona e Celta de Vigo, Campeonato Espanhol, 4h30 da tarde, também nessa quarta-feira. ABC e América de Natal, Série D, Campeonato Brasileiro, 7h da noite, nessa quarta-feira. Vamos lá, gente. Itabaiana e Botafogo da Paraíba, 7h da noite, nessa quarta-feira, Copa do Nordeste. Cuiabá e Botafogo de Ribeirão Preto. Aqui, Série B, Campeonato Brasileiro, 9h30 da noite, também nessa quarta-feira. Vamos lá, gente. Mais um jogo aqui. Marília e Portuguesa Santista. Esse jogo vai acontecer pela Série A3 do Campeonato Paulista, nessa quarta-feira, 8h da noite. Vamos lá, gente. Reta final, Campeonato Paulista Série A2, reta final. Juventus da Rua Javari, 2-1 para o Votoporanguense. Já passando resultados, né? Que dessa terça-feira. Bom, Bragantino 3, Misto 1. Campeonato Brasileiro Feminino. Vamos lá, gente. Liga dos Campeões da Ásia, Machida Zélvia 1, Al Ittihad 0. Segunda divisão, Campeonato Inglês, galera. O Leicester City empatou com o Hull City em 2-2. Primeira divisão, Campeonato Inglês, Brighton 3, Chelsea 0. Bom, gente, semifinal, Copa Itália, Inter de Milão 3, Como 2. Eu ainda não consegui saber se teremos o jogo da volta, tá? Aqui na semifinal da Copa Itália. Quando tiver, trago a informação. Lens 4, Toulouse 1. Aqui, Copa da França. Betis 3, Girona 2, Real Madrid 2, Alavés 1, Atlético de Bilbao 1, Osasuna 0,
Valência 1, Mallorca também 1. Aqui resultados pelo Campeonato Espanhol. Vamos lá, gente. Eu acertei o placar do jogo do Machida Zélvia lá pela Liga dos Campeões da Ásia, mas errei o adversário, tá? Então, fazendo correção aqui, daquele placar que eu passei, o Machida Zélvia venceu o Al-Shabaab Al-Ali por 1-0, tá? O placar foi aquele mesmo que eu passei, mas o adversário foi o Al-Shabaab Al-Ali e não o Al-Ittihad, beleza? Vamos em frente? Palmeiras 2, Fluminense 1, Internacional 2, Cruzeiro 1. Campeonato Brasileiro Feminino. Bom, galera, tinha mais um jogo, né, para eu passar aqui, que eu passei no vídeo anterior, que teríamos nessa terça, né, que é o jogo do Bolívar, pelo Campeonato Boliviano, mas o jogo me parece que não aconteceu. Não sei o motivo ainda. Então, gente, vamos pular aqui direto para a escalação provável do Bayern de Munique, né? Eu já passei aí o jogo, semifinal, Copa da Alemanha, nesta quarta-feira, fora de casa, né? Esse jogo do Bayern, lembrando, é jogo único contra o Bayer Leverkusen, na casa do Bayer Leverkusen, tá? Se der empate, prorrogação. Persistindo o empate, pênaltis. Beleza? Bom, gente, dito isso, vamos primeiramente aqui para a lista dos jogadores que não vão participar, né? Pelo Bayern de Munique. O Bishop tá lesionado ainda. O Gnabry, já falei para os amigos, né? No caso do Gnabry, ele deve passar de 2 a 3 meses fora de combate e, de fato, arrisca perder a Copa do Mundo. Tá meio que quase definido isso. A situação me parece que não é muito boa. Um outro jogador aqui também foi citado. O Lennart Kau. Esse jogador já vem treinando e é dúvida para o jogo. Talvez não para ser titular, mas pelo menos ficar no banco. Tá? Eu acho que ele não deve ser relacionado, mas tudo é possível. O jogador também aqui, o Reis, goleiro, né? Esse também é dúvida para ficar ali como uma das opções do banco. Beleza? O Kiala, que é um zagueiro da base, também parece estar machucado. Beleza, gente? Então, são os desfalques do Bayern para esse jogo. Dito isso, a escalação é provável: Neuer no gol, Laimer na direita, na esquerda o Afonso Davies, de volta à titularidade, o Tah e o Upamecano na defesa, Kimmich, Pavlovic, o Musiala e também aqui o Olise, o Luiz Dias por outro lado e o Harry Kane centralizado. É a provável escalação do Bayern de Munique. Mais 2 jogadores aqui lesionados, gente, que eu não passei, né? Que também não vão para esse jogo do Bayern de Munique contra o Bayer Leverkusen. O Insdol Mike, jogador da base, é um ponta. E o outro ponta é o brasileiro, o Maicon Cardoso. Esse também se lesionou e também está fora do jogo. Também não vai para o banco. Beleza? Dessa escalação que eu passei, gente, eu só boto uma dúvida. O Guerreiro, o Rafael Guerreiro, no lugar do Musiala, como um meia, tá? Caso o Kompany entenda que o Musiala seria melhor entrando no segundo tempo, então ele poderia botar o Guerreiro aqui como meia e o Musiala entrando, como falei, no segundo tempo. Beleza? Então essa é a única dúvida que de fato deve se ter no time. Como os amigos perceberam, o Stanisic foi quem perdeu a vaga aí para o Laimer na direita e para o Davies, que eu já citei aí, voltando à titularidade na esquerda. Bom, galera, o que dá para falar desse jogo? É um clássico do futebol alemão. Eu já havia até antecipado isso, né, quando comento lá o jogo do campeonato alemão, da conquista
Eu já havia falado sobre isso. É um clássico. Ah, mas o Bayer Leverkusen não está bem. Ah, mas o Bayern de Munique está jogando muito mais. Está arrebentando com tudo, enquanto o Bayer Leverkusen não conquistou nada na temporada. Absurdo, vai golear, não sei o quê. Amigos, olha, os amigos sabem, né, que futebol não é bem assim. Não é assim que funciona. Quando se trata de um clássico, até aquilo que a gente não se espera que vai acontecer, acontece. Porque é um clássico, nivela muito as coisas. Eu não estou dizendo com isso que o Bayern de Munique vai perder. Lógico que eu não torço por isso, eu torço que o Bayern vá lá, faça um bom jogo e vença o time do Leverkusen, tá? Tem capacidade para isso, tem bola, tem time para isso. Agora, é entender que o Bayern Leverkusen já está fora da Liga dos Campeões da Europa. Está tentando ainda brigar, está na briga de fato por uma competição europeia, ali no campeonato alemão, é verdade. Mas é a grande chance do Bayer Leverkusen de conquistar um título na temporada. É vencendo o Bayern de Munique, o Bayer Leverkusen vai para a final e tem uma bela chance de conquistar. Beleza? Então assim, gente, o que eu quero dizer com isso? É um jogo difícil. É um jogo de motivação extrema de ambos os lados, porque, por outro lado, mas o Bayern de Munique manda no futebol alemão, passa por cima de todo mundo. É mesmo? Tá bom. Faz só 5 anos que o Bayern de Munique não chega em uma final de Copa da Alemanha, tá? E não é campeão, gente, há mais de 5 anos também, tá? De fato, é o maior vencedor da Copa da Alemanha, mas não chega na final e, por consequência, não é campeão, como falei aí, há mais de 5 anos. Então, sim, tanto para o Bayer Leverkusen quanto para o Bayern de Munique, esse jogo vale muito. Vale muito, tá? Então, volto a repetir, é um clássico, é um jogo difícil. Na temporada, se a gente for pegar, o retrospecto favorece o Bayern de Munique, né? Não perdeu. 2 jogos na temporada, uma vitória do Bayern de Munique e um empate, tá? Pelo campeonato alemão, primeiro e segundo turno. O Bayern de Munique, gente, na última vez que enfrentou o Bayer Leverkusen na Copa da Alemanha, perdeu e foi eliminado, inclusive na Allianz Arena. O jogo, como eu falei aí, né, dessa quarta-feira, vai acontecer na Bayer Arena, a casa do Leverkusen. Então, assim, gente, é um jogo duro, é um jogo complicado, volto a repetir isso. É um jogo de duas equipes que vão buscar muito vencer essa partida, porque sim, mas o Bayern de Munique conquista tudo. Eu já citei o motivo aí. Não é bem assim. Não é bem assim que funciona. Não é assim que tem sido, tá? Então, é um jogo duríssimo, é um clássico em que torço que o Bayern de Munique entre focado, entre ligado, porque sim, o Bayer Leverkusen dentro de casa vai partir para cima, vai tentar tomar a iniciativa do jogo. Isso fique bem claro. Eles jogam assim, principalmente dentro de casa. Então, assim passaram pelo Borussia Dortmund na fase anterior, e assim esses caras têm chegado nas fases finais da Copa da Alemanha. Então, jogo duro, volto a repetir, jogo complicado, e que torço que o Bayern de Munique jogue bem, consiga vencer, consiga passar. Quando terminar o jogo, quando eu fizer um novo vídeo, é lógico que eu trago aqui tudo o que aconteceu no jogo, beleza? Semifinal, Copa da Alemanha nessa quarta-feira, galera. Abraço a todos, até a próxima, deixem um like aí e fui!